eu tô já há 1 ano e pouco, eu e um presbítero amigão meu, sonhando com esse clube de assinatura. Desde que eu fiz amizade com esses clubes de livro, né? Já viu esses clubes de livro? Você deve conhecer vários, né, o Fontana? Eu sei que o Fontana conhece, o Zé, não sei se você conhece, Zé, já conheceu esses box Não, tem o clube 95? de disco, clube de palheta, de corda de guitarra, de livro não. De vinho. De vinho. E os clubes de livro é doido, mano, que os caras pagam para receber um livro que não sabe qual Não que vai ler. mano. É muito louco, mano. Eu já não consigo comprar os livros que eu quero. Imagina eu pagar por um livro sem fazer nenhuma crítica que eu patrocino, sou patrocinado por alguns, é legal. E aí, há 1 ano atrás, a gente tinha esse sonho de fazer esse clube de assinatura Eu Discípulo. É um clube onde eu ia juntar 4 amigos que a gente caminha, ou amigas, a gente teve vários nomes e várias pessoas, alguns não puderam pelo momento de vida, outros não puderam porque ia dar mais trabalho, sempre dá mais. Os projetos que eu tenho sempre dão trabalho e não dão dinheiro. Então, era isso. Missionário Cepal, né? Missionário Cepal. E aí, no final das contas, a gente conseguiu agora fazer o Eu Discípulo com 4 nomes e a gente tentou, assim, mais ou menos dividir por categoria. A gente tinha o Fontana, que sempre se apaixonou por línguas originais, teologia bíblica, e ele vai seguir nesse caminho. Quem segue ele no canal dele sabe como é que é, e ele vai trazer. Eu, por vida cristã prática, né? Esse jeito de contar história. O Davi, que é esse cara que escreve em revista, jornal, fala em TED. O cara é muito chique. Vocês precisam ver o primeiro vídeo dele. Deixou a gente constrangido, né, Zé? Pô, qual o livro que te influenciou? Eu coloquei o Gibi do Tio Patinhas e o cara colocou Immanuel Kant. Não dá, né, meu? Não dá. E aí faltava um cara debochado, mano. A gente falava assim, quem é o cara mais debochado da crentosfera, mano? Quem é o cara que vai causar, mano? Aí tinha, sei lá, Genizar, Danilo Fernandes, Caio Fábio e Zé. E aí o Zé passou, mano. Obrigado, foi por isso que eu fui convidado, então, muito obrigado. Obrigado pela. Não sabia que essa. É o cara mais apaixonado por Beatles, que vai botar Beatles em todas as reflexões. Aí foi o Zé. Bom, e a ideia é essa. A ideia é a gente ter um lugar onde é uma plataforma que a gente tem, que todo mundo que entra vai ter um estudo, um vídeo, indicações de livro, texto e PDF, que a pessoa vai poder caminhar com o básico do discipulado cristão com nós 4. Então vai ter essa interação, vai ter, às vezes, esse tipo de live com Zoom, onde as pessoas vão poder conversar com a gente. Então é um lugar onde a gente vai caminhar junto com vocês desse jeito. E é legal porque a gente já caminha separado com várias pessoas, a gente quer fazer essa sinergia, caminhar junto, e a gente já está aprendendo muito um com o outro, é impressionante. E aí a gente quis fazer essa live para lançar, e de repente a gente faz mais uma ainda esse mês, que daí a gente põe no ar o projeto em agosto, ok? Depois eu faço a chamada para você clicar e assinar, mas agora eu queria começar com o Zé. Zé, quem é o cara... eu vou começar com o cara de perto que mais te influenciou na vida cristã? Assim, você, na sua vida... Eu acho que eu até fiz essa pergunta naquela live que a gente fez junto sobre Quero Trazer a Memória, mas quem é a pessoa que, na sua caminhada, pode ser 1, 2, que mais te influenciou no discipulado? Puxa vida, como eu sou velho, né? Desde o início da caminhada, eu sou daquela época de professores de EBD, né? E eu tive um professor de EBD que era filho de pastor. Ele era filho há muitos anos que eu não vejo, aliás. Ele é do Rio de Janeiro, estava em São Paulo, não sei se ele voltou para o Rio, o Dilson.
Ele era filho do pastor Delcídio de Souza Lima, no Rio de Janeiro, e era um cara muito conhecedor das Escrituras. Todos os irmãos dele eram pastores, e eu tive uma fase assim de adolescência, pré-juventude, de escola bíblica dominical, que era uma coisa assim que pode-se dizer, era chato, tem escola bíblica, mas que sempre que eu me recordo daquela época, ele foi uma pessoa que me influenciou muito, como ele conhecia a palavra, e naquela época eu nem tinha descoberto uma vocação pastoral, mas ele era um cara simples, ele era engenheiro e eu tinha vontade, eu ia prestar vestibular para engenharia, então foi uma pessoa de perto que no começo da minha jornada cristã foi uma influência muito positiva para mim, muito positiva. Depois você vai conhecendo gente, né, ao longo da caminhada. Acho que mais recentemente, a pessoa que por conta das aulas, por conta do seminário, e também pelo início da Casa da Rocha, que a gente batia papo, tirava dúvida, esclarecia outras ou ouvia um pequeno desabafo, foi o Ziel, que é um cara assim, fantástico, sensacional, que eu tenho assim um prazer enorme de dizer, o Ziel é um amigo, eu posso chamá-lo, agora mesmo no meio da pandemia, eu conversei com ele sobre alguns assuntos, um cara muito ponderado, muito centrado, muito crente, coração muito grande, e ao mesmo tempo pastorzão, cara de sensatez, sabedoria. Então, citei um lado do começo e citei um agora aqui mais próximo, pelo menos, né? Então, o Ziel tem sido esse grande amigo. Que, aliás, eu fiquei sabendo que ele existia por você, Marcos. Ouvi pela primeira vez o nome dele, aí no JV, no encontro de líderes, você citou, beleza, deve ser um cara legal. Eu pensei, deve ser um cara legal, porque para o Marcos citar, né, deve ser um cara muito bom, porque o Marcos está sempre cercado de gente boa, e quando ele convida alguém para fazer parte de um grupo, porque esse cara é um cara sensacional e é bom. Então, O Marcos, e aí eu fui... É porque o cara deve falar bem, porque o Marcos não leu nada desse cara, então ele deve ser bom comunicador. O Ziel é, para mim, também... É engraçado, Zé, porque a história é bem parecida. O Ziel é, para mim, também o motivo de eu ter ido para o Servo de Cristo. É, para mim, também uma das pessoas que mais me influenciou do ponto de vista pastoral. Eu também conheci o Ziel por meio do Marcos Botelho, e eu também conheci o Ziel no encontro de líderes, cara. Mas isso, Vitor, é um negócio legal. O Marcos é um cara chato pra caramba, mas ele apresenta gente boa pra gente. Eu só não entendo como é que ele é corintiano. É a minha única dúvida na vida, assim, a questão que eu falo assim, cara, cercado de tanta gente boa, com um irmão que tem assim um bom gosto, né? O meu irmão é palmeirense, Zé, você sabe, né? Então, você está entre dois palmeirenses aqui, Marcão. Agora, eu quando estou entre dois corintianos, eu me sinto como Jesus, entre dois salteadores. Eu você também não me pode sinto dizer o mesmo. Mas fala aí, Fontana, um é o Ziel, ou não? Você ia citar o Ziel também? Olha, assim, as pessoas que fizeram parte da minha formação na comunidade local, lá na igreja local, tem um presbítero que fez muito parte da minha formação, que se chama Paulinho. Você fez parte da minha formação, isso é inegável, né? Muito do que eu aprendi com você. O Ziel faz parte. O doutor Estevão Francisco Kirchner talvez seja a minha maior influência. Olha só, Estevão Kirchner. É um dos responsáveis por eu ter ido para a área bíblica, é um dos responsáveis por eu fazer o meu mestrado aqui na Trinity, é um dos responsáveis por eu querer fazer com que as pessoas se aproximem mais do texto bíblico, né? Eu acho que o Kirchner e o Saião têm muito de responsabilidade nisso, mas um pouco mais o Kirchner. E tem um outro cara que eu queria citar, até porque ele acabou de mandar uma mensagem para a gente, e ele também foi professor de nós três. Acabou de mandar uma mensagem para mim. Adrien Balsels. Adrien Balsels, olha só. O Adrien foi nosso professor de pregação, de prática da pregação. Deu aula para mim, deu aula para o Botelho, deu aula para o Zé. E, assim, muito do que é o meu... sermon.
Scott Wilson. Exatamente. Muito do que é o meu canal hoje se deve, em termos de comunicação, ao Adrien e a um camarada chamado Paul Scott Wilson, que é a literatura básica do Adrien Balcells, que, inclusive, o livro do Paul Scott Wilson que o Adrien sempre usou para nos dar aula e que não estava disponível em português, esse ano sai pela editora Vida Nova. Então, se você já quer fazer a tua anotação de literatura para o ano de 2020, você que está nessa live, as 4 páginas do sermão de Paul Scott Wilson é a bibliografia básica do curso de pregação. Eu vou trazer aqui, talvez quem me influenciou muito no ministério de discipulado, é um pastor, que foi pastor ainda é pastor do Vitor Fontana, chamado Hilder Stutz. Você conheceu, Zé, né? Quando você tocou na Presbiteriana de Alphaville. Ele é o pastor que eu sei, mas ele é um cara, daqueles caras que eu percebi o que era ser pastor de verdade, porque ele é o cara que vai no hospital e sabe assim, quando alguém falece, ele vai com os parentes e fica até a última, sabe assim, aquele cara pastorzão mesmo. Às vezes, assim, às vezes não, mas várias vezes coloca até a família em risco, né? Assim, de tanto que se dedica. E me criou até um trauma, porque eu falava, cara, quando eu assumi uma igreja, porque eu era auxiliar, eu falei, eu não posso assumir no lugar de um cara igual a esse, porque vão me achar terrível, porque eu tenho outras qualidades, mas ele me influenciou muito, cara, para esse pensamento desse sacerdote o tempo todo. Ele sempre falava, a gente é um sacerdote, cara. Ligou meia-noite, a gente tem que levantar, atender, fazer, sair. Outra pessoa, agora eu vou voltar 20 anos atrás, que me influenciou na teologia, é o Ariovaldo Ramos. O Ariovaldo Ramos me pegou quando eu nem sabia nada de teologia no meu primeiro ano e me deu aula até o 4º ano. Me deu aula de Romanos, me deu aula de missões, e foi um mestre que antes de eu ter intimidade com o Ziel e com o Ed, foi o cara que, na verdade, eu acho que era o cabeça ali, que me ensinou muito sobre Jesus e teologia mesmo ali, e tinha bons debates, e eu acho que ali foi que me interessou muito nesse discipulado. Eu queria falar esses dois, talvez tenha um terceiro, que também a gente está tirando os pais, né? Porque meu pai e minha mãe sempre, lógico, mas eu tô pondo um, que é o Nino, professor Nino. Eu não sei se vocês conhecem. Esse é muito Nino bom, cara, esse cara ele é batista, ele foi pastor da primeira igreja, né? Primeira, aquela Desculpa, eu falei sim, mas eu pensei no Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, desculpa. Então, eles estão ali. Nino, Pedro e Biba. Isso, Nino, Pedro e Biba, e a Celeste também. A Celeste. Não pode ser. Não, a Celeste tinha que ter saído do jardim, mas beleza. Mas assim, mas Desculpa. O Nino é um professor de aconselhamento, aliás, tem um curso dele com a Flan que está de graça, fica aí também mais uma para vocês anotarem aí, nessa pandemia, para fazer um curso de graça, tá aí de aconselhamento com o Nino, é um professor maravilhoso. Ele era de Perdizes, da Batista de Perdizes, o professor Nino. Mas eu acho que tem um livro chamado O Preço do Discipulado, se eu não me engano, né? E eu lembro uma vez o Ricardo Barbosa, que aliás é outro mestre na minha vida, que me acompanhou aí no projeto Grão de Mostarda por 4 anos, e muito querido, fez meu casamento, e ele ficava bravo com esse título, né? Que ele fala livro que é bom, mas o título, né? Hã? O livro é bom, mas o título, eu já vi ele falar isso aí. Título, ele fala, que título infeliz. Deveria chamar O Preço do Não Discipulado. E é essa pergunta que eu queria fazer, Zé. Qual que é o preço do não discipulado? Acho que a solidão é um deles. E o caos eclesiológico é um outro. Porque a continuidade, a igreja é uma trama, no bom sentido da palavra, é uma trama tecida de pessoas que têm o mesmo coração. Eu penso sempre nisso. Quando alguém entra numa comunidade,
ela é recebida por corações que são unidos por um mesmo sentimento. Quando alguém diz assim, aquela igreja é de tal forma, é porque ele sente um espírito vivo dentro daquela comunidade. Como você sente vamos falar aqui, uma torcida, um clube, uma agremiação, existe um espírito, um jeito de ser, quem nasce naquela cidade, quem gosta daquela banda, o roqueiro, o punk. As comunidades normalmente têm essa característica, mas a comunidade cristã, ela tem o Deus que torna o coração e a alma do povo. E o trabalho do discipulado é um trabalho onde o evangelho vai sendo o instrumento que vai moldando as almas e os corações. Quando você não faz isso, você cria pessoas solitárias que não se doam, que não se amam. Você cria uma rede eclesiológica caótica. Isso é um mistério que acho que não tem como a gente colocar numa equação. Mas eu acho que, primeiro, são duas coisas que eu acho. Que o discipulado ele é natural, é impossível se forçar isso, e o resultado também é natural, é o convívio cristão. Se você não faz discípulos, não ama, não dá o seu coração, não anda perto, você não tem ninguém, porque é aqui que a gente forma a igreja, é aqui que nós somos um, né? Ao mesmo tempo que a gente forma uma comunidade caótica. Pelo menos foi as duas coisas que passaram pela minha mente aqui. Legal. Eu acho, Zé, que esse lance do caos que você trouxe, ele é muito profético no sentido bíblico da palavra profético, no sentido da Bíblia hebraica mesmo, da tradição dos profetas. Então, é um negócio interessante. Jeremias, quando ele se depara com a destruição de Jerusalém, se você ler Jeremias capítulo 4, 22 e 23, ele vai exatamente nessa direção daquilo que você estava dizendo, de que um povo que não conhece a Deus, um povo tolo, o resultado, a consequência desse desconhecimento é o caos. Ele faz isso de maneira poética, que se a gente não conhece bem, literariamente, o que a doutrina da criação quer dizer, a gente não chega nesse resultado que você descreveu, nesse resultado prático que você descreveu. Mas se você conhece criação, se você conhece a linguagem da criação, você sabe que ele está falando exatamente disso. Que ele fala assim, ó, eu vou ler na NVI, vai. Diz assim, ó, o meu povo é tolo, eles não me conhecem, são crianças insensatas que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Aí vem o 23, que é a descrição do caos. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. A ignorância do povo a respeito de Deus e o distanciamento do povo pela ausência de discipulado por parte dos sacerdotes em relação àquele povo faz com que a sensação de Jeremias seja de que a própria criação está se desfazendo. Está tudo voltando para o começo, quando a terra era sem forma e vazia, a luz já não existia, e a luz ainda não existia. A luz deixa de existir, e a ordem que Deus traz para o mundo em caos, ali no relato da criação, essa ordem se desfaz por causa do afastamento que a gente tem do próprio Deus. De certa forma, isso invadiu Israel pré-conquista babilônica, ou invadiu Judá, para ser mais preciso, pré-conquista babilônica, e isso invade a igreja quando a gente abandona o nosso chamamento de fazer discípulos, que é o chamamento missional que a gente tem. O chamamento de evangelização que a gente tem é ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo para a gente tagarelar, olha eu, tagarelar. Jesus não está dizendo para a gente tagarelar e ficar por aí explicando o plano de salvação e saindo fora, e vazando. Então, Fontana, essa é uma coisa que, assim, como é que eu vou dizer isso com muito carinho, amor, e a gente recebeu isso de uma última jornada aí missional da década de 60 e 70, desse formato mais de cruzada evangelística, de você vai
tem uma mensagem, um querigma, que ela também é bíblica, é óbvio. Aí você fala e vai embora. Então você tem essa massificação de conversão, mas que não tem uma solidificação, que é o discipulado que faz. Porque assim, hoje teve lá o marco do saneamento básico lá. Não quero entrar na política, mas é interessante. Por que no Brasil, depois de tanto tempo, até hoje, mais de 50% não tem esgoto na casa? Porque é algo que é uma obra que é feita embaixo da terra, né? Ninguém vê, o político não investe nisso por causa disso. É a mesma coisa, às vezes, do discipulado. Às vezes, um pastor, um missionário não investe em discipulado porque é uma obra que é feita debaixo da terra. O discipulado é uma coisa que é quando você põe a raiz ou a estrutura da casa na rocha. Daí vem a chuva, o rio transborda, vem o vento e a casa está na rocha e não vai derrubar. Mas é o discipulado, não é só aquela mensagem de levantar a mão, eu aceito Jesus, não é isso. É uma solidez que o Zé falou muito bem, que às vezes não, às vezes é a igreja, mas às vezes também são amigos da fé, às vezes é um padrinho mesmo da fé, alguém que está ali mais próximo. Às vezes é Ferro Afia Ferro, que é um bom livro sobre discipulado também. Então, assim, tem várias formas com que é feito. O importante é a gente nunca parar de ajudar mutuamente, né? Botar o ombro, né? Esse jeito que vai falando ali, se eu não me engano, é o final de Gálatas, que vai dizendo sobre quando a gente semeia para o Espírito, né? Quando a gente vai ajudando uns aos outros na fé. Uhum. É o seguinte, Maria das Graças está perguntando, quanto tempo vai durar esse nosso clube de estudo aqui? Vai lá. O nosso clube de estudo, a ideia é ser para sempre, né? Mas nada é para sempre, a não ser a palavra, né? E o amor, e sei lá, vai ler lá Coríntios 13. Mas assim, a gente vai até dezembro, e dezembro a gente vai avaliar e vai continuar, mas a ideia é para sempre. Você aqui embaixo, já tem link, ô Fontana? Como é que é? Tem link aqui na descrição. Ó quem tá chegando! Só falar de valor e o cara chega. Atenção! Olha como tá claro. Ele é lindo. Ele é lindo. Vira o celular, ô lindão. Assim, pra ficar bonito. Ele Quem mexeu no seu cabelo? Fala com a gente. Me avisa a gente. Meu, vamos pegar esse cara. Quem é que cortou seu cabelo? Vamos pegar esse cara, meu. Ó, a gente fez uma taxa de R$15 e o primeiro mês é grátis para quem entrar agora no mês de julho. Então dá para você curtir, ver se você gosta, senão você sai no final de agosto e não paga nada. Então é mais para você experimentar, tá bom? Então a gente vai fazer isso para você ver se você curte a proposta do clube. É um clube de assinatura EAD. Então a gente não vai encher de estudo, não é um seminário, mas a ideia é que a gente, por exemplo, eu fiz um curso de Romanos agora, na pandemia, que eu paguei R$600. Então a gente está acostumado a dar aula em seminário que a gente cobra muito mais ou a gente paga muito mais, dependendo do curso, né? Que a gente faz online. Quando você vai para o seminário é como se você estivesse numa faculdade, né? Mas às vezes o curso é livre. O meu que eu estava fazendo era livre. O meu era livre. E eu paguei isso. Mas assim, é uma taxazinha de R$15, mais para valorizar mesmo. E a ideia é a gente toda semana ter um material. Então, você pode clicar aqui e a gente está fazendo o seguinte, os 50 primeiros vão poder participar de um Zoom com a gente trabalhando. Então, se você puder fazer a sua inscrição hoje para estar lá com a gente, clica aqui embaixo e faz a sua inscrição hoje para você participar do primeiro Zoom com os 4, se o Davi Lago aparecer, senão vai ser com nós 3, tá bom, gente? A gente nunca sabe se o Davi aparece ou não. Eu gosto de provocar o Zé, porque o Zé vai, depois o Fontana vai, João. Ô Zé, a gente tem um termo na teologia chamada graça comum. Graça comum. É onde Deus derrama a sua chuva na plantação dos justos e dos injustos. O sol brilha para os justos e para os injustos. A pergunta é, quem fora do aprisco, porque existem ovelhas que não estão nesse aprisco, Jesus falou.
mas que são, e que as pedras clamarão. Em forma de música, em forma de poesia, em forma de outras coisas, de textos, quais foram fora do aprisco que você foi impactado por Deus nessa sua caminhada e que, de certa forma, te trouxe para perto de Deus como um discipulador? Você fala, esse cara sempre me trazia de volta para Deus, ou essa banda, ou... Não, acho que tem muito. Eu vou citar um muito conhecido, eu vou citar Tom Hanks, vou citar Steven Spielberg. Existem filmes, alguns filmes de cinema, que é exatamente Deus. É que Deus não está dentro da igreja, né? Deus não, a igreja não tem a patente de Deus que ela registrou, né? Na União Federal de Marcas e Patentes, então ela patenteou Deus. E aí, então, se você quiser, você tem que vir no dealer oficial para você conhecê-lo, né? Então, desde os mandatos criacionais, o ser humano tem dentro dele, ainda que nós tenhamos uma degeneração desse mundo decaído, mas o homem tem os vestígios, o homem tem todo o resíduo da criação, né, meu? Músicas também. Tem um cara que eu gosto muito, que se chama Elvis Costello, é um inglês, não está dentro da igreja, não tem nada a ver com igreja, mas ele tem umas letras fabulosas. E um outro cantor folk inglês chamado David Gray, que uma vez eu ouvi foi a primeira vez que eu ouvi um álbum dele, é um cantor folk, também não tem nada a ver com gospel cristão, nada. Mas tem umas letras que eu falo, meu Deus do céu, é isso daqui. E outro dia não, um ano e pouco atrás, eu fui pregar sobre Filipenses capítulo 4, eu estava pregando sobre Filipenses, e eu fui falar sobre, aliás, Filipenses não, me perdoe, eu estava pregando sobre o Sermão do Monte, e quando chegou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, antes da pregação eu peguei o violão e cantei a música Sal da Terra, de Beto Guedes. E tive o prazer de conhecê-lo depois, mas não tive tempo de perguntar por que você fez uma música chamada Sal da Terra e que as coisas que você fala são exatamente aquelas, parafraseando um pouco, ou nos conceitos da ideia de reino de Deus que Jesus pregou. Então tem muita coisa fora dessas quatro paredinhas. Tem um cara que eu conheço que escreveu alguma coisa sobre o evangelho fora da caixa. Ele não é legal, mas tem uns amigos legais. Fora dessa caixinha tem... Você vai encontrar Deus em qualquer lugar, porque, na verdade, Deus não está nos lugares. Somos nós que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Você vai ver Deus em qualquer lugar. Quem tem olho para ver e ouvido para ouvir, ouve, né? Então, eu citei alguns aqui. Davi, bem-vindo, amigão. Eu sei que você estava em outra live, a gente está brincando com você, mas a gente sabe que você estava aí ocupado e bem-vindo aqui. Obrigado por você estar com a gente. Mano, a gente já está na pergunta, pessoas que te influenciaram de fora do aprisco aí, que receberam graça comum, e eu sei que você tem muita gente, mas você pode vir com filme, com música, com autor. Vamos lá, manda aí algumas coisas. Eu gosto muito do Angeli, o cartunista da Folha de São Paulo. Eu comecei lendo, com 4 anos, minha mãe me alfabetizou em casa. E aí a coisa que me destacava no jornal eram as tirinhas do caderno Ilustrada. E o meu predileto era o Angeli, porque o Angeli, além da charge na página 2, além da tirinha na Ilustrada, o Angeli tinha um personagem que chamava Ozzy, na folhinha. E aí eu cresci lendo os quadrinhos do Angeli, as charges do Angeli. E aí, desde o início, assim, que eu me entendo por gente com leitura, o Angeli é alguém que marcou. Eu tenho todos os quadrinhos dele, os álbuns de figurinha dele. Aí a minha mãe censura, que tinha muito palavrão, essas coisas, né? Minha mãe ia lá e arrancava, ela dava uma censurada quando eu era criança. Eu também gosto muito de música clássica, música erudita, e tem um dos compositores atuais que eu gosto muito, que é o Philip Glass. Ele tem um estilo de música minimalista, onde ele repete bastante uma mesma estrutura melódica,
E eu gosto muito de ouvir Felipe Iglesias, viaja bastante e aí ajuda nos pensamentos, ajuda a refletir. Eu gosto que distrai bastante a cabeça. Eu enjoei de ouvir Resgate, essas coisas assim, eu ouvi muito já. Aí eu tô ouvindo o Felipe Iglesias. A minha esposa, a Natália, ela é formada em música na UFMG, né? E ela sempre me apresenta esses compositores contemporâneos, malucos, eu acho o máximo. E eu não poderia deixar de dizer, você tá com o DeLorean aí atrás, né? Eu sabia que ia falar dele, mano. Aí você apelou, né, Botelho? Esse aqui é pro Zé. Esse aqui é pra você, Davi. Aí você apelou, De Volta pro Futuro. Esse aqui é pros pentecostais. Michael J. Fox. Mas eu não vou falar só do De Volta para o Futuro. Eu vou falar do Bob Zemeckis, que é o diretor e roteirista, um dos roteiristas do De Volta para o Futuro, que fez também o filme do Forrest Gump, aí o Tom Hanks, que o Zé citou. Mas o Bob Zemeckis, ele é cristão, né? Ele, apesar de não ser muito divulgado isso, ele coloca nos filmes dele várias referências à fé cristã. Por exemplo, no De Volta para o Futuro, o primeiro lugar que o Dr. Brown imagina viajar no tempo, ele fala assim, suponha que você quer ver o nascimento de Cristo. Aí ele coloca 25 de dezembro de 0000. E quando o Marty McFly volta para 1985, quando ele chega em Hill Valley, o que era o cinema no passado, em 1955, virou uma igreja. E aí está escrito lá, Jesus Saves. E está escrito o nome do pastor. Ele chama Reverendo John Crump. O meu sonho era ouvir um sermão do Reverendo John Crump. Ele não existe. Esse lance, falando sério da tua pergunta aí, Botelho, assim, para mim, dois caras me marcaram nesse sentido de você ver Deus em lugares inesperados, né? Um é um cara chamado Goscinny, que é um dos autores do Asterix. Uma boa parte da minha leitura bíblica é influenciada por Asterix. Não que Asterix seja uma leitura precisa do primeiro século, não é, né? Na verdade, do primeiro século antes de Cristo, Asterix se passa 50 anos antes de Cristo, mas tem ali alguns elementos, pelo menos, que você é apresentado ao que era o Império Romano e tal, e para criança, depois, quando você vai para a Bíblia, você pelo menos tem uma noção daquelas paradas e tal, né? Mas o que para mim era mais interessante é que a leitura que o Goscinny fazia de sociedade me ensinou a perceber coisas na sociedade que depois a Bíblia me ensinou a perceber também. E eu falava assim, caraca, isso aqui que a Bíblia está apontando era aquilo que o Goscinny estava tirando sarro. Então, o lance da grama do vizinho ser sempre mais verde, que era uma coisa muito presente ali na obra do Goscinny, depois eu vou para o texto bíblico, eu encontro esse tipo de ideia, e eu falo assim, puxa, isso é muito convergente, né? A ideia de que a gente sempre está numa linha de tensão entre fazer a coisa certa ou privilegiar o nosso consumo, né? E aquilo muito presente numa obra para criança, né? E adolescente, né? Infanto-juvenil ali, e que depois ia encontrar na Bíblia falando, poxa vida, tem muita convergência. Porque nos últimos 7 anos eu tenho exercitado esse músculo de enxergar o fator Melquisedeque na cultura, né? Com a Glocal, né? A Glocal, ela é exatamente isso, um exercício semanal de achar em todos os tipos de manifestação, de manifestações culturais, o Cristo, né? Então tá lá a bússola que aponta para o Criador, né? Que a gente lê isso no fator Melquisedeque, no Totem da Paz e tudo mais. Mas assim, eu lembro assim, tem um filme, né, que foi Matrix, foi muito forte isso, quando o Neo ressuscita, é uma das maiores referências de Cristo, o 1, né? Depois o 2 e o 3 eu nem considero
nem considero o filme, mas assim, o 1 ele é completo em si mesmo e ele é muito perfeito. Todas as analogias daquele filme, ele é um dos mais completos relatos bíblicos e de metáforas cristológicas que a gente tem ali em um filme, né, contemporâneo. Mas a pessoa que foi... Minha casa era muito, muito musical, principalmente os Botelhos. Tem Edilson Botelho, Stênio Botelho, todo mundo toca muita música lá e era muito MPB. E eu acho que a pessoa que mais me inspirou a enxergar Jesus foi Chico Buarque, cara. Porque ele veio de uma época de ditadura que ele não podia falar o que tinha que falar, então ele falava igual Jesus, não comparando ele com Jesus, mas ele falava para que ouvindo não entendam. Ou ele falava para quem tem ouvidos ouça. Então, ele que me exercitou a hermenêutica de ouvir, mas ouvir e falar, não, esse cara não está falando isso. Ele para passar da censura, ele tinha que fazer uma linguagem igual o Apocalipse faz para passar a censura romana, né? Então ele tinha que fazer um jeito de chegar até onde tinha que chegar. E aquilo, para mim, me exercitou demais enxergar, sem ser gnóstico, né? De tentar enxergar algo mais profundo do que o texto nunca quis falar, mas chegar ao sentido do texto verdadeiro, quando alguém escreve em códigos. Então, para mim, ali, várias vezes, eu ouvi as músicas e ouvia textos bíblicos, e foi quando eu comecei a pensar o colagem, que esses dias fez 10 anos que eu fazia o colagem, que era pegar um texto bíblico e uma música fora de contexto, porque eu cresci vendo gente pregando fora de contexto bíblico. Então eu falei, vou usar música fora de contexto e pegar o texto bíblico. E só não foi para frente, alguns falam, Marcos, você devia ter ido para frente, porque o YouTube não deixava, porque a música... Mas agora eu já tive uma ideia, eu vou fazer os covers, né? Pedir para meus amigos músicos fazer uma do Beatles, hein, ô Zé, eu e você vai cantar e a gente faz faz a colagem. E eu vou fazer o seguinte, quem ainda assinar agora no mês de julho, vai levar o nosso primeiro livro, 95 Mentiras do Mundo Gospel, o primeiro livro que eu fiz com o Fontana, o PDF de graça, tá bom? Você recebe aí, fez a assinatura, a gente manda no dia seguinte o PDF de graça, mas para você caminhar com a gente aí e ter, quer dizer que se você assinar e depois você não ficar, ô safado, eu vou puxar o PDF de volta da sua máquina. Não, brincadeira. Eu errei o Instagram, @cursostrilha.me. Se você fizer só @cursostrilha, você não vai achar a gente também. Você errou? Você tá fazendo informação errada? É isso mesmo? Já corrigi, pô. Já corrigi. Fake news a gente corrige, diferente de outras pessoas que insistem, né? Ô, Davi, qual é o teólogo que tem mais mexido com você nos últimos tempos? Mais influenciado sua vida? É difícil, mas eu tenho lido Félicité de Lamonais. Ele foi um pregador na época em torno da Revolução Francesa. E ele pregava, são sermões, mensagens carregadas de contestação social. E aí tem em português, publicado pela editora Martins Fontes. Cada capítulo é um murro no estômago, sabe? Contestando o direito dos camponeses. Eu tenho lido esse Lamennais, eu não conhecia ele. E tenho lido também o Jonathan Sacks, o livro sobre a ética. Ele é rabino, né? O rabino Jonathan Sacks tem um livro que ele pega o Pentateuco. O Pentateuco, a cultura judaica divide, né, um trecho dele por semana, que é lido na sinagoga. Aí o calendário deles não são de 52 semanas, acho que são 54 semanas, é o calendário lunar. Então ele divide as 54 parashats do texto da Torá, do Pentateuco, e cada capítulo é uma aplicação ética.
E aí eu estou encantado com o Sir Rabbi Jonathan Sacks e essa exposição que ele faz do texto do Pentateuco, porque é bem diferente, né? A gente é acostumado, católico, evangélico, aqueles comentários ali, sempre os mesmos temas, e é uma leitura valorizando os temas éticos que basicamente se tornam idênticos da maneira que a tradição cristã também professa. Zé, quem é o teólogo atual que tem te influenciado bastante? Puxa, sabe que eu sou um estudante tardio, né? Eu fui pastor por vocação, tenho 54 anos, mas eu entrei para estudar teologia com 47 para 48 anos. Minha formação acadêmica mesmo são 5, 6 anos atrás. Você já era bispo, né? Eu já tinha mitra. Eu tinha uma mitra grande, né? Mas eu não tinha uma formação acadêmica, né? Então, eu não tenho, assim, uma bagagem teológica muito vasta ou profunda. Mas eu poderia dizer que os livros do Stott foram bastante importantes. Não li todos, mas os que eu li foram muito importantes. Aliás, estudamos um livro simples dele chamado Igreja Autêntica, e que tem, assim, umas colocações tão peculiares da vida da igreja. E eu sou pastor de igreja, né? Eu não sou um cara da teologia. Não aflorou da teologia o meu ministério. Ele aflorou do contato mesmo com as pessoas, né? Então eu me denomino um cuidador de gente, um pastor de pessoas, e toco minhas músicas, né? Mas eu diria que o Stott foi, e depois vim a conhecer o Ziel Machado, que foi um cara que caminhou com o Stott, que foi fundamental, né? E sei lá, e as coisas que eu leio até hoje, agora que eu estou pensando eu ia voltar para o seminário, mas veio a pandemia para tentar entrar no DEMIN, e são os livros mais acadêmicos, né? Que foram necessários. Então eu cito o que todo mundo cita, Van Hooser, vou citar, Tim Keller, que são esse monte de livros devocionais, mas ele tem livros também como Igreja Centrada, que para mim é importante na formação pastoral. Então, como eu disse quando eu indiquei os livros, eu não sou um cara propriamente que floresceu da literatura teológica, né? Então, acho que não tenho tanta profundidade assim. Eu quero nessa nossa relação me aproximar mais do Vitor, porque uma das coisas que eu mais amo é a exegese. E eu adoro ler os textos no original. Não o hebraico, porque eu não curti muito, mas o grego, cara. O grego é maravilhoso. O grego é maravilhoso, cara. Você lê as coisas. O nosso professor dizia que ler em grego é ler 3D colorido. E ler em português você lê preto e branco em 2D. E às vezes eu fico ali viajando nos rapax legomena, nos rapax legomenum, nos termos, nos verbos. Então eu gosto muito disso. Então, dentro disso, né? Dentro disso, então a literatura da gramática grega, eu tenho muita coisa, assim, não tanto quanto o Vitor, mas eu quero me aproximar para crescer mais. E isso é uma coisa que é bom o pessoal ouvir, porque a gente, quando estava conversando sobre o projeto, a gente falou, mano, se não der certo, vai ser tão bom para a gente como para a gente estar junto, porque é muito gostoso quando a gente faz um call que tá todo mundo para decidir o tema do mês, e a gente já decidiu os próximos 3 meses que a gente vai falar, a gente já começou a gravar vídeos, e porque é exatamente isso, a gente vai aprendendo, e a gente às vezes tira um sarro, por exemplo, do Davi, que vai falar dos... A gente preparou um material para você que está assinando, que são os livros que influenciaram a gente. Então, se você
entrar na plataforma, você que vai assinar e depois da live já entra, vai ter 4 vídeos lá para você conhecer os livros que influenciaram a gente. Aí ele já tira sarro um do outro. O Fontana, que era para gastar 4 minutos de vídeo, faz 12, porque não consegue fazer rápido. O Davi vai falar de livro, vai falar de Descartes. Mano, o Davi, mano, é doido. Eu aprendi Descartes no meu curso de física, meu plano cartesiano, os teoremas de Descartes, e ele vem na filosofia, meu. O outro aqui, o Zé pegou um joystick para falar que era Mario, que ele aprendeu a vida. Mas você roubou o meu, o Zé. O cara que tem mais me influenciado nessa pandemia foi um cara que eu decidi voltar a ler, principalmente os comentários bíblicos. Que eu até aqui foi do meu curso de Sermão do Monte, daí eu fui falar que, ó. Aí eu percebi que eu tinha muito John Stott, mano. E aí, cara, mano, mas o cara é muito bom, velhinho, mano. Cara, ele tem uma simplicidade, cara. Ele não é aqueles comentários. E eu tenho uma raiva de alguns comentários que inventa coisa, mano. Sabe aqueles comentários que quer entender a parábola mais do que a parábola quer ser entendida, mano? Assim, que quer falar umas coisas que não falou. Eu sempre suspeito de cara que fala coisa que o texto não tá falando, vai. E o John Stott simplesmente ele vai trazendo, ele não é polêmico. Então, para mim o John Stott, eu fui na All Souls e eu comprei a passagem, eu falei, eu vou lá e, Senhor, eu quero que ele esteja lá, que ele não estava mais pregando, mas ele ia, né? E aí ele morreu 3 meses antes, Deus levou, foi bem triste, eu não pude ver o velhinho, o bom velhinho, mas foi bom, mas... Até é legal, porque assim, já vai no gancho de uma das perguntas, que o Ricardo falou, dá um spoiler do que vai ter no curso. A gente falando de livros que nos influenciaram, é a primeira coisa que você vai encontrar lá. Esses vídeos falando dos livros que nos influenciaram. Agora, a sua pergunta é sobre teólogos hoje em dia, ou grande teólogo recente ou atual que me influencia. Eu vou falar de um brasileiro, que eu também estou respondendo aqui uma pergunta de uma pessoa nos comentários. Pô, não vamos botar brasileiro? Então vou botar um brasileiro que me influencia muito e que tem me influenciado recentemente. E eu vou falar... Pode falar de 3 mulheres, Botelho, em vez de falar uma? Pode? Melhor, cara. Porque eu acho elas tão equivalentes entre si, né? Mas o brasileiro é o Paulo On. Paulo On fez o mestrado dele em Edimburgo, fez seminário comigo no Estado de Cristo, e é impressionante o quanto eu aprendo com esse cara. Ele tem um podcast que chama Contexto, que se você quiser estar coladinho no texto bíblico, você pode ouvir o podcast dele, e eu não aprendo só ouvindo o podcast dele, não, eu aprendo com o testemunho de vida, eu aprendo com o jeito que ele se relaciona com as pessoas, nas conversas, assim, um poço de sabedoria impressionante, é um cara que eu aprendo demais. E 3 mulheres, cara, 3 teólogas que eu tenho escutado muito, que eu tenho lido e que me influenciam hoje, né, do tempo atual, assim. Paula Gooder, no Novo Testamento, principalmente porque escreve muito bem, o jeito dela escrever, ela escreveu uma ficção em cima da história de Phoebe, né? Pra gente é Phoebe. Eu com o livro em inglês na cabeça, né? A única Phoebe que eu conheço, você sabe quem é, né? Do Friends, é óbvio. Né? Mas eu pensei que era um osso da perna, tá vendo? Tá aí, ó, tá por aí. É a mistura de tíbia com fêmur. É a Phoebe. Mas então ela escreveu uma ficção em cima de Phoebe, mas ela tem muito conteúdo sobre o Novo Testamento também. Do Antigo Testamento tem uma teóloga chamada Ellen Davis, e tem um F no meio, então é Ellen F. Davis, também muito boa, e tem uma teóloga sistemática. Mas tem uma teóloga sistemática que tem feito aquilo que eu tenho lido de recente de teologia sistemática, mais sofisticado, mais elaborado, é dessa mulher teóloga chamada Catherine Sonderegger.
Né? Vai estar aqui na descrição. A Nilcia, querida Nilcia do meu coração, perguntou a respeito dos livros da live e tal, que a gente está mencionando. Eu vou ouvir essa live outra vez. Eu vou pegar todos os autores e os livros citados e vou colocar todos na descrição do vídeo depois. Então pode ficar tranquilo. Se você quiser depois falar, poxa, eles mencionaram muito livro e tal, é só você voltar na live aqui, amanhã provavelmente, que eu vou colocar todos os livros bonitinhos na descrição e claro, se você entrar na plataforma também vai estar tudo lá. Isso. Eu quero até dizer que os vídeos que a gente recomenda lá, que a pessoa assinando já entra e já vê, tá tudo já com link para a Amazon, aí já tem comissão lá, é muito legal, tem os melhores preços, pode ir lá que é coisa... Como ter discípulos de Cristo e não de mim mesmo? Cara, essa pergunta de várias que foram mandadas aqui, que eu marquei, e o Daniel Trigo me ajudou a marcar. Essa pergunta aqui eu acho que é uma pergunta que vale a pena ser respondida. Ela ficou lá atrás, mas assim, como ter discípulos que são discípulos de Cristo e não meus discípulos, não discípulos do Vitor, do Zé, do Davi e do Botelho? Vai lá, Davi. Vamos só uma pessoa responder para a gente poder responder mais, mas eu acho que essa é o Davi, vou direcionar para o Davi. O próprio Senhor Jesus, ele falou, sigam-me, né? Ele se coloca como o caminho diante de nós, é um dos pontos centrais, um dos módulos centrais da nossa plataforma, é como que Jesus se apresenta. Na igreja, as pessoas têm dons, chamados, que são dados pelo próprio Deus, mas não existem pessoas como se fossem elas comediadoras entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus. E não há comediador, corredentor. O pastor não é um corredentor. O pastor é uma função, assim como outros dons que o Senhor coloca. E eu penso que a grande confusão que existe é quando a pessoa coloca em um líder, um homem, uma mulher, um ser humano, essa expectativa messiânica, ou que a pessoa fosse Jesus. Isso é tão sério, eu fecho a resposta com isso, isso é tão sério, que em Apocalipse, depois que o apóstolo João, ele viu, presta atenção, João viu o trono branco, ele viu Armagedon, ele viu tudo, depois que ele viu tudo, na última página da Bíblia, João se ajoelhou na frente do anjo, e o anjo fala, João, não faça isso, porque eu sou uma criatura como você. Nós dois, eu sou um anjo, você é um ser humano, mas nós dois somos criaturas. Há um só que é o Deus Criador, e só Ele adore a Deus. Então, é uma advertência muito séria, é uma pergunta muito importante, porque na última página da Bíblia, o apóstolo João, que viveu com Jesus, que viu toda a visão, ainda assim, essa tendência a adorar a criatura no lugar do Criador. Então, é um exercício contínuo, de nós sempre olharmos, valorizarmos os irmãos, amarmos os irmãos, mas, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Certamente, nós vamos desenvolver essas questões aqui na nossa plataforma. Uma coisa boa, né, o Davi, é que o colegiado, né? Quando é uma boa forma, quando você tem um colegiado, você vai ver uma coisa que um vai orientando o outro e vai saindo. Quando você só tem um lá em cima, mostra que já tem algum problema, né? Que a pessoa às vezes não vai conseguir ser confrontada, só ele ou ela é a referência, aí começa a ser um pouco mais complicado. Por isso que aqui é uma equipe, e é uma equipe, não é da mesma denominação, então a gente conseguiu fazer um grupo aqui que a gente tem histórias diferentes, seminários diferentes, então a gente várias vezes vamos discordar de coisas e isso é saudável, contanto que Jesus seja o nosso mestre onde a gente está indo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Gente, esse projeto não é para ninguém ficar rico, não é para ganhar, lógico que a gente é digno é o trabalhador do seu salário. Se você, de alguma forma, quer muito estar dentro e não consegue, e mostrar que não consegue, não tem, vem conversar com a gente arranja um jeito de você estar com a gente. Isso daí é o de menos, velho, sério mesmo. Eu acho assim, a gente acha que R$15 uma grande maioria tem, mas a gente sabe que está no meio de uma pandemia e pode ser que alguém, por uma condição, não
Você quer muito. Você mostra, a gente confia, a gente está entre irmãos. Isso não quer dizer nada para nós. Então, assim, agora, também a gente confia em você, que você só vai usar esse tipo de recurso pessoal com a gente se você realmente precisa. Mas se a gente quer ter você com a gente. Se você realmente quer caminhar conosco, o que a gente quer assegurar para você é que dinheiro não pode nem deve ser um impeditivo. Não vai ser. Esse é o nosso ponto. Você realmente, eu quero tal, mas não tem condição, não tem problema. O dinheiro não pode e nem deve ser um impeditivo. Conversa com a gente dá um jeito de ter uma bolsa ou algo parecido. Até porque todos nós, até hoje, deu todos os conteúdos de graça na internet. Eu já vendi coisa. Eu já vendi também, mas a maioria tá. Então, cara, valeu aí por você estar com a gente. Desculpa, 29, uma quarta-feira, às 21 horas, ok? A gente vai estar de volta. Deixa aí sugestões, a gente vai avisar. Se você já fez a inscrição, dá uma olhada sempre no seu e-mail, que toda vez que a gente posta um vídeo novo lá, uma matéria nova, você recebe um e-mail dizendo que tem algo novo, tá bom? Zezão, cara, hoje foi um dia intenso com você, mano. A gente tava junto aí. Eu nunca fiquei tão perto de você, rapaz. Que bênção. E terça que vem sai o nosso podcast, né, Zé? Legal, legal. Vou falar o tema só para quem tá na live, sobre o dia do rock. A gente fez um Botelho, teve gente perguntando que podcast é esse. Diz onde você acha esse podcast. É na Glocal. É podcast Glocal. Você digita lá Glocal em qualquer agregador de podcast. Glocal. E aí você vai ver lá, vai ser terça que vem. Já saiu um ontem muito legal. Davi, obrigado. Você tá onde mesmo? Você tá em Minas? Tô em Belo Horizonte, tô na casa do meu sogro e da minha sogra. Olha que benção. Que bom, mano. Que bom. Vê se descansa um pouco, hein? O Davi entregou a tese de doutorado, foi? Eu peguei um trabalho de disciplina especial e fiz as provas para ingresso como aluno regular. Só misericórdia de Deus. É isso aí, mano. A gente tem a Unicamp, né? Não, na Largo de São Francisco, na USP. Só os presidentes. Quantos presidentes se formaram lá? Acho que 13, acho. Caramba. Lula e quem mais? Falou, gente! Valeu, voltando!